Bom dia, galera do 9º ano. Que Deus os abençoe e os proteja. Que vocês estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, na aula passada nós começamos aí a falar sobre o modernismo. Falamos das suas características, né? Que os modernistas, eles queriam mostrar as raízes brasileiras, mas também queriam, através de suas obras, protestar pelo período econômico, político, social e cultural da época, né? Hoje, eu sinceramente espero ter ficado bem feliz com os trabalhos apresentados, né? Porque hoje nós vamos falar justamente da Semana de Arte Moderna de 1922, desculpa, e o que aconteceu aí, né, durante essa semana, tá? Essa semana ela ficou conhecida como a Semana de 22. Vamos lá, os artistas que estavam bem empenhados nisso é o Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Pitta, Lázaro Segall, Anita Malfatti. E mesmo Malfatti ter sido bem criticada, né, inclusive por Monteiro Lobato, como vocês viram no primeiro vídeo, isso não impediu de que o movimento se expandisse, tá? E interessante é que o modernismo ele não foi só para a pintura, mas ele também invadiu a literatura, a música, as artes visuais, a arquitetura, tudo com essa nova visão, né, de criar aí um contraponto, né, com o conservadorismo artístico dominante da época, ou seja, o academicismo. E o que vem ser, tia Rosângela, o academicismo é de comer? Não, não é de comer, minha gente. O academicismo é o seguinte, é uma academia, vamos pensar aí numa escola rebuscada, onde exige vários teores rígidos de arte que os artistas tinham que seguir. E isso em tudo tinha esse academicismo, tá? E é justamente com essas duras regras que o movimento modernista acabou se contrapondo. E justamente aí, vocês viram na abertura aí da aula, eu coloquei uma pintura que mostra bem essa parte dessas pinceladas bem desinformes, né, bem expressivas. E como eu disse a vocês, também na aula passada, o modernismo ele tem uma pincelada daquelas outras vanguardas que nós já vimos nas aulas anteriores. Aqui no segundo parágrafo da página 122, faz referência aí a Paulo Brado, que foi um mecena, que na antiguidade mecena era aquela pessoa que patrocinava as produções artísticas, né? E no caso, ele aqui está destacado porque ele deve ter feito essa contribuição na semana de 22, tá? E vamos lá. Vamos para a página 124. Bom, gente, eu vou pontuando, tá? Aquilo que eu creio que é mais importante, porque vocês já fizeram a leitura e eu não vou fazer essa leitura com vocês de novo não, tá bom? Até porque seria muito cansativo. Mas é o seguinte, aqui nessa página 124, nós vamos destacar mais uma vez o primeiro parágrafo, que é exatamente o que eu disse no anterior. Eles estão agora, né, se contrapondo quanto ao academicismo, quanto as patifarias do Brasil que sempre teve, né? E isso foi para todos os campos, como eu disse anteriormente, né? E aqui eu acho legal o segundo parágrafo, que Mário de Andrade, ele escreve Bom, vamos ler o segundo parágrafo, diz assim: A escrava que não é Isaura. Palestra proferida por Mário de Andrade na programação da semana, né, da Semana da Arte Moderna, abordou a necessidade de se romper com as estruturas estéticas do passado, buscar a essência da cultura brasileira e estabelecer um diálogo com as proposições vanguardistas internacionais. Esse foi o principal movimento estruturado da Semana de 22 e influenciou as reflexões e pesquisas estéticas de vários artistas após o movimento. Bingo! Aqui, nesse parágrafo, vocês têm tudo sobre a Semana de 22. Podem grifá-lo, tá?
porque nessa palestra onde ele escrava que não é Isaura, ele faz essa escolha desse título justamente para acordar o povo, né? Para romper com os moldes do passado, para dizer que agora, né, não cabia mais na sociedade certos olhares, certas maneiras de pensar, de viver, que as pessoas precisavam evoluir, né? Que tudo na vida muda. Então, praticamente foi isso que ele passou aí nesse seu discurso, nessa sua palestra, tá? No meio da página tem aí a biografia de Mário de Andrade, que vocês leem depois. E aqui, logo abaixo da biografia dele, está dizendo que a Semana da Arte Moderna aconteceu entre os dias 3 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. E essa mostra reuniu cerca de 1.000 obras entre sessões de música e literatura, tá? Então, foi algo muito, muito marcante, porque não tinha só pintores, mas escritores, músicos, enfim, toda a classe artística. Aí no quarto parágrafo vai ter aí os artistas que participaram, né? Alguns nós já conhecemos, outros ainda não, que é o caso de Graça Aranha, de Cavalcante, John Grais, Manuel Bandeira, Menotti Pitt a gente já ouviu falar, mas Ronald Carvalho, enfim, alguns nomes aí do que participaram da Semana da Arte Moderna, tá? Mas entre eles destacam-se sempre, né? Tem aqueles que os mais, é o de Cavalcante, Anita Malfatti, Vitor Becheretti, Heitor Villa-Lobos e Oswaldo de Andrade. E mais tarde, depois tem um rolo com a Tarsila do Amaral. Eu adoro esses fofocalizando dos artistas. Entre essa página e a página 125, agora o livro vai começar a citar as obras, né? Aí aqui tá falando que o Diego Cavalcante, ele foi um pintor, um chargista, desenhista, e ele também foi um dos principais idealizadores da Semana de 22, né? Depois vai falar aqui da Anita Malfatti, desse quadro dela, das 5 moças, onde mostra aí os traços aí abrasileirados, ela queria mostrar a mulata, né, a miscigenação, enfim, todos os traços diferentes aí a Anita Malfatti mostra. Ela era não só desenhista, mas pintora, gravadora, professora, enfim, cara, essa mulher é demais. Eu amo quando aparece artistas femininas, sabe, representar expressão da mulher no meio artístico no Brasil nessa época tem que ser porreta mesmo, viu? E vocês fizeram uma pesquisa sobre a vida dela e vocês viram o quanto essa mulher é interessante, né? O quanto o olhar dela também é interessante. E aqui eu me encerro o resumo de Anita Malfatti e nós vamos dar um pouquinho de espaço para o Vitor Becheretti, que é um escultor, que ele fez essa escultura que está aqui abaixo, tá? Monumento às Bandeiras. E aqui ele mostra aí ao invés desse contorno na pintura, você olha aí essas mesmas, a postura do braço dessas esculturas, os cavalos meio desinformes, tudo isso você vê aí esses traços modernistas, você vê também na escultura de Becheretti. Esse QR Code que está aqui na página 125 é justamente a amostra dos 100 anos de Anita Malfatti que eu coloquei para vocês, tá? Eu aproveito tudo do livro de vocês, tudo mesmo. Porque eu acho o máximo esses QR Codes, esses insights aí que enriquecem a nossa aula, tá? Vamos ali pôr no nosso livro na página 126, galera. Vamos lá. Aqui nós vamos falar do Heitor Villa-Lobos, Oswaldo de Andrade e um pouquinho mais aí da Semana de 22, tá? Essa página nós vamos ler, tá bom? Porque Heitor Villa-Lobos nós não pesquisamos muito sobre ele, nem sobre Oswaldo de Andrade, tá? Heitor Villa-Lobos, músico, compositor e maestro.
Participou da Semana de 22, apresentando várias obras, entre elas Três Danças Africanas, Fiandeira e Historietas, sobre poemas de Ronald de Carvalho. As peças apresentadas ainda se caracterizavam como pós-românticas e não tinham os aspectos modernistas já presentes, por exemplo, em sua obra A Floresta do Amazonas, composta após a semana. Villa-Lobos utilizava elementos sonoros do folclore e da tradição popular com elementos eruditos e contemporâneos. Então, mesmo ele não tendo aí no dia da semana, né, os elementos aí, no caso do modernismo, mas só o fato dele mencionar o folclore, as raízes do Brasil, já tem um traço modernista, né? Aqui em seguida tem o Oswald de Andrade, ele é interessante, porque ele teve um affair com a Tarsila do Amaral, e o Abapuru, ela fez em homenagem a ele. E Abapuru quer dizer em Tupi-Guarani o homem que come gente. E na verdade é referência aí também a esse manifesto antropofágico, que quer dizer o seguinte: não que eles eram canibais, tá, minha gente? Pelo amor de Deus, mas como eles eram pessoas estudadas, versadas nas artes e que já tinham conhecido outras culturas, o que eles faziam? Eles pegavam elementos dessas culturas internacionais e mesclavam com as nossas. Então, esse ato de pegar algo da cultura do outro e colocar na nossa é uma antropofagia, digamos assim. Estou comendo, né, um pedaço da cultura do outro e colocando na minha, tá? É essa a referência aí. Então, Oswald de Andrade, escritor e um dos principais nomes do modernismo brasileiro, em 1912 viajou pela Europa e conheceu o Manifesto Futurista do poeta italiano Marinetti, que não é nada bonito, viu, gente? Desse Manifesto Futurista é que semeou ideias bem interessantes na cabeça de Hitler, tá? Que influenciou profundamente sua produção literária. Seu livro Poesia Pau-Brasil e o Manifesto Antropofágico, de 1928, são referências importantíssimas no estudo sobre o modernismo na literatura. Tá certo que Oswald, ele não era tão radical, tá? Vamos deixar isso claro. Em seguida, vem falando aí, a Semana de 22 foi um marco, né, na história da arte brasileira. Não tem como falar sobre o modernismo no Brasil sem mencioná-la. E através dessa semana, né? Desculpa, gente, deu um probleminha no áudio aqui. E através dessa semana, né, é que o Brasil pôde romper um pouco, né, com a valorização do estrangeirismo, né? Aí a valorização da cultura nacional foi exaltada, né? A nossa cultura, a nossa gente, as nossas festas, né? Os nossos artistas, nosso começou a aparecer, graças aí à Semana da Arte, a semana 22 da Arte Moderna, né? Quase não sai aqui, tá? E aí vamos seguindo aqui. Tem outra coisa que eu esqueci de mencionar a vocês. A Tarsila do Amaral, ela é considerada uma pintora modernista, mas ela não participou da Semana da Arte Moderna. Mas ela era um encarne com Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, enfim, ela fazia aí um quinteto com esse povo. Então, não tem como falar do modernismo sem falar dela também, tá? E aqui, no penúltimo parágrafo, diz o seguinte: Tarsila mergulhou na pesquisa sobre a cultura brasileira e sofreu influências vanguardistas e de recordações de infância, transformando objetos reais em seres imaginários. As cores fortes e as formas sintéticas estão presentes nas obras de sua fase antropofágica. O modernismo também está presente nas pinturas de Cândido Portinari, na arquitetura de Oscar Niemeyer e nos versos de Carlos Drummond de Andrade, tá?
Então, minha gente, esse aqui foi um apanhadão bem geral aí, tá? Do modernismo, que na verdade eu só tô dando aí, juntando as peças, tá? Hoje vocês, além da apresentação, vão fazer a página 127 e 128. Tá bem sossegadinho hoje. Dúvidas eu vou estar no grupo. Eu espero realmente ficar muito feliz com as apresentações, que eu estou gravando esse vídeo sem ver, né? Mas eu espero também que a aula tenha sido interessante para vocês e o conteúdo também. Cheiro no coração de vocês, tá? Depois eu também vou colocar para vocês ouvirem as músicas citadas aqui de Villa Lobos. Até daqui a pouco no grupo de estudos. Grande beijo, tchau!